Olá, aqui estamos para mais uma live. Esta é meio improvisada. Eu não esperava ter que fazer essa live agora, assim, mais ou menos no meio da semana. Embora eu tenho que acompanhar um pouco aquilo que incide aqui no nosso hemisfério sul, mais particularmente no nosso Atlântico Sul. E realmente eu acabo de acompanhar um debate para o segundo turno da eleição francesa entre Macron e Le Pen, e foram 3 horas de debate, e esses debates depois foram seguidos de um outro que eu achei interessante, de dois colegas, uma do México e uma da Colômbia, no canal France 24 em espanhol. E colegas de muito bom nível, com muito bom conhecimento da política francesa, e ao mesmo tempo com um bom conhecimento da política mundial, porque essa eleição insere-se nisso. Ou seja, a França é membro fundador da União Europeia, que passe Macron ou que passe Le Pen, muda tudo. Tudo. Quer dizer, pode inclusive, a França pode se retirar com a vitória de Le Pen, pode haver um novo Brexit, já alguém falou nisso. Mas o mais provável não é isso. Se Le Pen ganha, ela vai ser um polo, junto com outros que já existem na Europa, dentro da União Europeia, no meu caso do governo da Hungria, vai ser um polo de desagregação interna e vai ficar impossível a convivência em termos institucionais de posições tão distintas como vão ser a posição, por exemplo, da França atual para uma França que começa a torpedear várias medidas da União Europeia e acentue o soberanismo, inclusive com a possibilidade, Marine Le Pen não foi muito clara nisso, com possibilidade, inclusive, de refazer o franco francês, de enfraquecer a zona do euro e de tomar uma série de medidas, até inclusive quanto à circulação de capitais e circulação de mão de obra. Essa questão da circulação de mão de obra levanta a problemática da imigração, os dois candidatos com posições muito diferentes, mas o que me chamou a atenção e que me indicou que eu não podia deixar de fazer esta mini aula assim improvisada, é que o próprio Brasil foi citado. E foi citado em função da grande importância estratégica da Amazônia. Ora, a importância estratégica da Amazônia decorre de vários elementos. Primeiro, os elementos tradicionais, né? Há uma tentativa mundial de, até às vezes, afirmar a soberania mundial sobre a Amazônia, o que é firmemente rejeitado por todos nós aqui. As soberanias são dos estados amazônicos. E é claro que os estados amazônicos têm que assumir responsabilidades, porque há várias questões em jogo, desde a questão do oxigênio à questão da água, mas agora uma questão central, que é a questão energética também. E nesta questão energética, os dois candidatos divergiram muito. Mas em relação ao Brasil, em relação ao desmatamento, Macron disse abertamente que a França se opôs ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, um acordo que é importante tanto para nós quanto para os europeus, que se opôs em virtude de não serem respeitadas essas regras. Eu penso que Macron está fazendo pressão em cima do governo do Brasil. Nós no Brasil também estamos em preparação, estamos em pré, não está tão perto quanto na França, estamos em pré-eleitoral. E aqui se pode ter uma situação que ainda há pouco tempo qualquer pessoa diria que era impossível, que era grotesco, que estávamos exagerando. Aqui pode-se ter uma eleição em que o atual presidente Bolsonaro venha a ter o apoio, mesmo que discreto, de Vladimir Putin e Luiz Inácio Lula da Silva, apoio de Macron. Aliás, os dois foram recebidos nas presidências das repúblicas respectivas, no Palácio do Eliseu e no Kremlin. Ora, este conjunto nos aparece com outros problemas que também vão ser muito discutidos na campanha eleitoral brasileira, como, por exemplo, os efeitos da pandemia e os efeitos não só sanitários, mas também efeitos a nível do mercado de trabalho. Na França, Macron conseguiu reduzir o desemprego de 9,7 para 7,6. Marine Le Pen contestou e falou muito, ela tem falado muito isso na sua campanha eleitoral, que é o aumento do custo de vida. Nós estamos com uma inflação mundializada, a França um pouco menos do que muitos outros, menos que os Estados Unidos, menos que o Brasil, mas, enfim, esta questão foi para ela um cavalo de batalha importante. E, por outro lado, a noção de que, neste momento, a migração para Marine Le Pen é considerada como caótica, desorganizada, grande parte é ilegal e é uma ameaça. Ela voltou a atacar
os setores mais radicais do islamismo, mas foi ao ponto de dizer que proibiria a exibição em público de símbolos religiosos, como, por exemplo, o véu. Macron diz que o Estado laico não tem que fazer isso, não tem que fazer repressão. Quem quiser usar o véu na rua, usa, e evitá-lo, combatê-lo, pode até conduzir a França a uma guerra civil, foi a expressão que ele utilizou. Depois, em matéria de energia, aqui é um grande debate, porque está ligado, de certa forma, não só ao crescimento econômico e à noção de se os recursos fósseis são para muito tempo ou para pouco tempo, quais são os impactos que isso tem do ponto de vista ambiental, etc., mas também agora ligado à Ucrânia. E Marine Le Pen disse que era favorável à solidariedade com a Ucrânia, condenou, chamou de invasão a intervenção russa na Ucrânia, mas que era contra sanções e embargos ao gás da Rússia. E acrescentou mais adiante que ela ia diminuir a instalação de energia eólica, porque é prejudicial para as pessoas que vivem perto e é prejudicial para o próprio ambiente. Macron naturalmente está contra e diz que são as energias renováveis mais o nuclear que tem que ser acentuado. Estamos aqui numa discussão muito importante sobre o padrão energético mundial, e isso é fundamental aqui mesmo para nós no hemisfério sul, naturalmente, onde nem todos os países são produtores de petróleo, e no caso do Brasil, que é produtor de petróleo, mas que tem alguns déficits no refinado, realmente jogar no renovável e jogar no nuclear ajuda muito a resolver esse problema, e que é um problema duplo, que é o problema dos custos e o problema das dependências. Ora, em matéria de dependência, ao falar da Ucrânia, Macron disse que Marine Le Pen estava simplesmente fazendo um discurso eleitoral, porque de fato ela é ligada a Putin, e depende de Putin, segundo ele. E deu o exemplo, então, de que Marine Le Pen, o seu partido, fez um grande empréstimo no Banco Russo para a eleição anterior, que ainda estaria pagando, e que é provável que isso continue. A forma de financiamento do seu partido cria uma dependência, e que ela não pode analisar o problema de forma neutra, não pode servir os interesses da França, porque está servindo os seus próprios interesses. É claro que Marine Le Pen criticou muito a gestão de Emmanuel Macron, e a própria esquerda e a extrema-esquerda também criticam. O Macron aparece como presidente dos ricos, e nesse momento, com a política ecológica, Emmanuel Macron tenta captar os votos da esquerda, que são consideráveis. Portanto, há uma diferença no primeiro turno de 4 e pouco por cento entre Macron e Marine Le Pen. A esquerda, toda somada, desde a França Insubmissa até o Partido Comunista, os Verdes e o Partido Socialista, faz um total de 28%. Ora, uma parte deste eleitorado, os comunistas, verdes e socialistas já disseram que vão apoiar Macron, tem mais 8% em princípio. Mas o eleitorado de Mélenchon, do França Insubmissa, pode perfeitamente se abster. E se houver uma abstenção de metade ele fez 20%, 21%, metade seria 10,5%, a situação fica muito perigosa. Então esta eleição francesa ainda depende de muita coisa. A gente pode dizer que neste debate Emmanuel Macron apareceu mais seguro dos dossiês, mais seguro dos temas, mas Marine Le Pen está muito melhor preparada do que estava há 5 anos atrás. E depois há um outro aspecto que está se mundializando, é que Marine Le Pen já não é vista como se fosse o diabo, como era antigamente. Já há, digamos, uma normalização, uma aceitação em vários eleitorados, inclusive, sabemos isso no eleitorado brasileiro, em relação à extrema-direita como em relação à extrema-esquerda. Ou seja, que as posições extremas do leque político já não são assim objeto de uma rejeição à partida. Então há uma normalização dos discursos, e realmente na França vamos ver como é que funciona o voto de protesto, por um lado, ou como é que funciona o voto de garantia institucional. Fico por aqui. Boa noite.